Deus aqui que eu estou me referindo nesse momento de incerteza, esse verdadeiro Deus é que chama Josué, Moisés, que encoraja e mostra a Josué que existia uma promessa, que aqui é as escrituras sagradas, é a palavra de Deus para ter cuidado de fazer para que esteja bem sucedido por onde quer que ser bem sucedido, coragem, a intrepidez, a sabedoria, Deus, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida de santidade, tivermos conhecimento das escrituras sagradas. Pela fé posso tocar. Eu gostaria de trazer uma palavra de consolo aos nossos corações neste momento. Quero que você abra a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, o capítulo de número 17. Capítulo de número 17. Nós vamos ler do verso 41 ao verso 46. E aí eu vou pedir que você continue com a sua Bíblia aberta, tá certo? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 17, do verso 41 ao verso 46. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Verso 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e aplique a palavra dele no seu coração. Meus amados irmãos, nós sabemos que após o povo, eu queria trazer luz, o contexto desse texto ao seu coração. Nós sabemos que a palavra do Senhor diz que o povo ficou aproximadamente 430 anos no cativeiro egípcio. E após sair sob a mão poderosa de Deus, na direção de Moisés, esse povo passou o Mar Vermelho, 40 anos ali no deserto. Agora, sob liderança de Josué, ele pega esse povo e toma a terra prometida. E esse povo começa a habitar na terra prometida. Logo após, nós encontramos o período que nós conhecemos como o período de Juízes, que é um período que existe um círculo vicioso. Nesse período, Deus sempre levantava um líder. O povo pecava, havia uma punição, vamos dizer assim, o povo passava por algum problema, depois o povo clamava ao Senhor, Deus levantava um juiz. Nós vemos aí Gideão, Sansão e tantos outros juízes que aparecem nessa época. É justamente depois desse período que Deus, sendo o rei deste povo e conduzindo esse povo, é que o povo pede um rei. O povo vai clamar pelo rei, e Samuel, ele olhando para o povo, diz: vocês vão querer o rei. E Deus, olhando para Samuel, diz: olha, Samuel, o povo não está te rejeitando, porque Samuel era o líder deste povo, diz: o povo está rejeitando a mim. E é nesse período que sai de uma teocracia, onde Deus reina nesse povo, para uma monarquia. Se estabelece uma monarquia. E Deus permite
justamente que o rei Saul seja o primeiro rei em Israel. Saul é um rei que Deus permite, mas não era aquele rei que Deus desejava, vamos dizer assim, para o seu povo. E aí, no capítulo 17, se você for observar, no capítulo 16, se você voltar um pouco a sua Bíblia, você vai ver que Samuel é enviado a Jessé. Jessé tem 8 filhos. E Deus diz, olha, Samuel, chegando na casa de Jessé, 7 homens se apresentam, homens de guerra, homens que se apresentaram, filhos de Jessé, e aí Deus vai dizer, olha, Samuel, não é nenhum desses. E aí ele diz, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Mais algum? E aí Jessé diz, assim, existe um menino que está apacentando as ovelhas, manda chamar ele, diz Samuel. E aí, chegando Davi, Deus disse a ele, e aí Davi é ungido rei de Israel. Não assume o trono. Ele vai esperar o momento que isso aconteça. Quando já encontramos no capítulo 17, nós encontramos o povo de Israel amedrontado pelo exército dos filisteus. Existia de um lado o povo de Israel acuado, com medo de uma grande situação. Existia do outro lado o exército dos filisteus amedrontando o povo. Dentro do exército dos filisteus existia um homem conhecido como Golias. Claro que você já ouviu falar nas histórias de Golias. Golias era aquele homem que se apresentava de frente do exército, por ele ser grande, de grande estatura, ele colocava medo ao exército de Israel, ele sozinho. Então ele se apresentava de frente do exército de Israel e desafiava, cadê, quem é que vem desafiar, cadê o Deus de vocês? Nesse período, o pai de Davi, Jessé, com os seus filhos lá, no campo da batalha, tinha sido recrutado pelo rei Saul. Jessé diz, olha Davi, leva comida para teus irmãos, leva um pouco também para o comandante, e pergunta lá como é que estão os teus irmãos. Chegando lá, Davi, provavelmente ainda um adolescente, jovem, com 17, 18 anos, encontra esse cenário. De um lado, o exército acuado, o exército de Israel acuado, de certa forma afrontando todo o exército. Davi olha aquela situação e ele fica desesperado. Ele diz, quem é esse que está afrontando o Deus de Israel? Diz o texto que Davi se apresenta a Saul. Ele se apresenta com o propósito de enfrentar aquele gigante. Uma criança, um menino. O rei Saul diz, olha, você ainda é um menino, manda ele colocar a armadura. Ele não consegue nem andar com a armadura. E ele diz, olha, eu apacentava as ovelhas do meu pai, e veio um urso, e eu matei, e veio um leão, eu matei, e eu estou certo que eu irei matar esse filisteu. O rei Saul permitiu que Davi fosse. Davi vai para a frente de batalha, pega 3 pedras e vai enfrentar o gigante. E eu gostaria de trazer 3 verdades nesse texto que possa lhe encorajar nesse momento que, quem sabe, você está diante de um gigante. Sabe, irmãos, é claro que muitas pessoas estão acuadas. Lá fora hoje existe um gigante. Nós estamos, ou muitas pessoas estão com medo desse gigante.
Talvez você tenha outros gigantes na sua vida que está lhe afrontando. Talvez você esteja com outro tipo de enfermidade. Você está enfrentando muitas batalhas. Continua enfrentando no seu casamento, na sua casa. Agora, você quem sabe está com medo porque a sua empresa, o seu negócio, o seu salário, a sua feira do mês pode faltar. Ainda tem o Covid-19 que tem afrontado. Esses são os gigantes que quem sabe você esteja enfrentando. Quem sabe o seu emocional está lhe afrontando. E aí o que fazer, irmãos? O que fazer diante dos gigantes ou das lutas que vêm para nos afrontar? A primeira coisa é que nós devemos ter fé. Eu gostaria de, nesse momento, lhe direcionar a buscar e a ter uma fé em Deus. Acreditar nesse Deus que nós cremos. Veja comigo o verso de número 32 ao verso de número 37. 32 ao 37 do capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 32, capítulo 17. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Davi disse a Saul. Davi tinha essa certeza. Ele vai começar a dizer aqui que ganhou várias batalhas, que esteve à frente de outras batalhas. Veja o verso 17, o que ele diz. Verso 37, aliás, verso 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras de leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Sabe, irmãos, Davi, ele tinha uma convicção enorme que ele ia derrotar esse gigante. Olhando, humanamente falando, era impossível um menino de 17 anos enfrentar um homem de guerra, de batalha, com todo o seu aparato, material bélico, armado com espada, com escudo, com capacete. Me parece um menino sem nada, sem nenhuma estrutura, apenas com 3 pedras. E o que nós conhecemos hoje como, aqui no Nordeste, como uma baleadeira. Para vencer esse gigante. Mas ele se apresenta ao rei e ele diz: assim como eu venci, eu vou vencer esse gigante, porque o Senhor me dará esta vitória. A convicção de Davi era extraordinária. Sabe, irmãos, a definição de fé que nós encontramos em Hebreus capítulo 11, verso 1, é também extraordinário. No livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, o capítulo 11, o verso 1, o texto das Escrituras Sagradas, ele vai dizer: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ora, vou repetir, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O verso 6 de Hebreus, no capítulo 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Já a partir do verso 8 ele diz: pela fé Abraão saiu de um lugar e foi para outro, confiando em Deus. Meus amados irmãos, nós precisamos acreditar em Deus. Nós precisamos crer nesse Deus. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Nós professamos a um Deus. Nós cremos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós cremos que Ele se esvaziou de si mesmo, teve morte de cruz, morreu, ressuscitou ao 3º dia. Nós cremos que através do seu sangue Ele nos regenerou. Nós cremos que a sua promessa é que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Nós cremos que a palavra de Deus diz que as águas do mar estão nas mãos do Senhor. Nós cremos que Deus, lá em Gênesis, no capítulo 1, Ele criou os céus e a terra e tudo o que nela há. Nós cremos que Deus dá a vida e tira a vida.
Nós cremos que todas as coisas estão na mão do Senhor. O Covid-19, o novo coronavírus, todo e qualquer vírus, toda e qualquer situação está nas mãos do Senhor. De tal forma que nós devemos crer em Deus. Crer nesse Deus que tudo pode. Que cuida de cada um de nós. Não perca a sua fé. Nesse momento que, quem sabe, um gigante está te afrontando. Nesse momento que sabe, você está com medo porque ele está aparecendo para você. Creia em Deus, porque Deus está aí tomando conta da sua vida. Mas nós temos ainda uma outra verdade. O que nós devemos fazer diante desses gigantes, dessas lutas? Primeiro, ter fé. Em segundo lugar, nós devemos lutar, irmãos, com as armas de Deus. E lutar com as armas de Deus, eu gostaria de deixar bem claro, não é ser irresponsável. Não é sair no meio da rua, abraçar as pessoas, nesse momento onde essa situação tem nos mandado ter cautela. Lutar com as armas de Deus não é desafiar as situações. Lutar com as armas de Deus não é descrer nesse momento na ciência, que a ciência está nas mãos do Senhor. Não é você ignorar os remédios, as orientações do médico. Nada disso. Mas entenda, quando a ciência não chega, e vai chegar quando Deus quiser, o dia que Deus quiser, aí sim, a cura dessa doença vai acontecer. Isso também está nas mãos de Deus. Pode ter certeza disso. Mas lutar, irmãos, com as armas de Deus. Lutar com as armas de Deus é a gente entender que enquanto essa cura não vier, enquanto Deus não encontre essa cura, enquanto Deus não te curar por outras situações, enquanto a situação vai fugindo do nosso controle, quem sabe, enquanto a humanidade não pode fazer nada, nós devemos ter fé, mas também devemos lutar com as armas de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vivemos, Deus nos deu um espírito de coragem. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus nos deixou o espiritual para podermos nos utilizar. Veja comigo o que é que o texto diz. Quando nós analisamos o texto, nós vamos ver que Saul tinha, aliás, Davi tinha todo o aparato. Ele tinha a ajuda do rei Saul, ele tinha um exército, mesmo que em menor proporção atuado, ele tinha o exército ao seu lado, o exército de Israel ao seu lado, o rei também deu todo o aparato a ele. Ele tinha a lança, ele tinha o escudo, ele tinha a espada, ele tinha a armadura, ele tinha o cajado, ele tinha as pedras, ele tinha a funda. Mas Davi, quando vai enfrentar aquele gigante, ele vai no nome do Senhor dos Exércitos. Veja comigo o verso 45 do capítulo 17, quando diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele tinha muitas coisas a seu favor, mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Porque sabia que se ele não fosse no nome do Senhor dos Exércitos, se ele não fosse no nome de Deus, se ele não fosse em nome de Jesus, ele não ia vencer aquela batalha. De tal forma, irmãos, que os médicos estão trabalhando, as empresas estão trabalhando, a cura ela está sendo buscada, mas nós temos que ir em nome do Senhor dos Exércitos. É no nome de Deus. A igreja, as pessoas que servem ao Senhor, não podem confiar apenas no material. Sabe, irmãos, às vezes nós esperamos somente o material. Claro que nós cremos que isso está debaixo de Deus,
sob a responsabilidade de Deus também. E louvado seja Deus. Mas será que nós estamos orando para que esse povo venha buscar a cura? Venha achar a cura? Será que nós estamos clamando para que Deus guarde essa nação? Será que nós estamos clamando para que Deus livre os nossos familiares? Será que nós estamos clamando para que Deus visite os hospitais, visite a nossa nação, visite a estrutura econômica que vai ser tão importante nesse momento? Precisamos agora, irmãos, você que é a igreja do Senhor Jesus, lutar com as armas de Deus. Nós temos a oração. Nós temos um acesso a Deus. O Evangelho de João diz que tudo que pedires ao Pai, lá no capítulo 14, mas se pedirmos alguma coisa ao Pai, em meu nome, Jesus Cristo diz, eu vou conceda. Tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu vou conceder. Nós precisamos agora clamar ao Senhor, buscar ao Senhor. Muitas das vezes a igreja do Senhor, ela não está buscando. É hora de clamar, é hora de buscar, é hora de olhar para o nosso Deus. E para nós encerrarmos, o que deve acontecer diante dessas lutas ou quando estamos enfrentando os gigantes, além de ter fé, além de lutar com as armas de Deus, que é a oração, que é a palavra de Deus, que é o jejum, que é uma vida de santidade, que é uma vida onde nós nos reunimos para clamar ao Senhor. Nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Eu vou lhe dizer uma coisa a você, meu amado irmão que está escutando. Quando tudo isso acabar, Deus vai ser glorificado. Senão não vai ter razão nenhuma de nós estarmos clamando. Tudo o que Deus faz é para que o nome dele seja glorificado. Em tudo. Se Deus salva, ele que deve ser glorificado. Se Deus cura, é Deus que deve ser glorificado. Se Deus restaura, é Deus que deve ser glorificado. Ninguém, nenhum homem, nenhum pastor, nenhuma igreja, nenhuma estrutura pode ser glorificado no momento que isso acabar. Nós somos apenas meros instrumentos na mão de Deus. É Deus que deve ser glorificado. A nação, a igreja, deve glorificar o nome de Deus. Porque no final de tudo, a Ele seja dada a honra, a glória, o louvor e a adoração. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Diz o apóstolo Paulo, a ele pois a glória para todos sempre. Amém. Veja comigo o verso 46 e o verso 47. O verso 47 diz, 46 diz, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. É o Senhor que vai entregar. É o Senhor que vai fazer. O verso 47 diz, aliás, no finalzinho do 46 diz, hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. Finalzinho vai dizer, do verso 46, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi foi. Davi enfrentou Golias. Davi venceu Golias. Mas ele usou as armas de Deus, ele acreditou, ele usou as armas de Deus. Mas foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que foi glorificado. De tal forma, irmãos, que Deus há de ser glorificado. Quando o povo de Israel, em um outro cativeiro, no ano de 586 a.C., cativeiro babilônico foi levado, e ao passar 70 anos desse cativeiro, ao voltar, o Salmo 126 retrata muito bem essa volta dele, quando o salmista, no verso 1, faz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Veja, na época que o povo é liberado, o rei é o rei Ciro, rei dos médios e dos persas. Coube a ele dizer, olha, vocês estão liberados nesta leva. O povo volta em 3 levas. Mas quando o salmista, que não há uma identificação do Salmo 126,
de quem é o autor. É um salmo conhecido como salmo órfão, aquele salmo de romagem, né? Quando o salmista escreve o verso primeiro, ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ele não diz quando o rei Ciro, porque é o nome de Deus, irmãos, que tem que ser glorificado. Davi, ele ganha, mas é o nome de Deus que deve ser glorificado. Eu não sei como é que está a sua vida agora, mas eu gostaria de lhe encorajar, primeiro, a ter fé. Segundo, lute com as armas de Deus. Nós temos como guerrear. Nós temos como lutar nessa batalha. A batalha que você está passando, seja qual for a batalha, você tem como batalhar. Com as armas de Deus. Deus tem te dado a arma. Só o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, a partir do 10, diz, tomai toda a armadura de Deus. Você vai ver lá, são as armaduras de Deus. Capacete da salvação, couraça da justiça, o escudo da fé, a espada, que é a palavra de Deus. Então, lute com as armas de Deus, tenha fé, lute com as armas de Deus, e no final de tudo, porque isso vai acabar, irmãos. Isso vai acabar, Deus vai derramar vitória na tua vida, Deus vai derramar vitória na minha vida. Nós sairemos vitoriosos em Cristo Jesus, mas é o nome de Cristo que deve ser glorificado. Não serão os médicos, não será o sistema de governo melhor ou pior, não será as pessoas, será Deus. E aí sim, Deus será glorificado. Eu queria, nesse momento, diante de encerrar essa live, orar pela sua vida, para que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa nação. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, te louvar por esta palavra. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a ter essa fé. Que o teu povo possa acreditar no Senhor. Ajuda-nos, Deus, a ter as tuas armas, que a igreja possa te buscar, orar, te clamar, ler a tua palavra, e ver, Deus, vigilantes e te buscando, através também de um jejum santo ao Senhor. Ó Deus, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Neste momento eu te peço pelo mundo, Senhor, te peço por nossa nação, por nosso Brasil, por todos os profissionais que estão trabalhando diuturnamente para manter a saúde, para manter a segurança, para manter, ó Deus, o sistema funcionando, mas ao mesmo tempo os profissionais de saúde que ao mesmo tempo cuidam, como ao mesmo tempo busca, Senhor, uma solução para os problemas. Eu te peço porque Deus é o Senhor que está no controle de tudo. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, perdoa os pecados deste povo. Perdoa, Deus, o pecado desta nação. Que esse povo, que esta nação volte à tua palavra. Que esse povo se arrependa dos seus pecados. Que esse povo se volte para o Senhor. Visita nossa Paraíba, nossa João Pessoa. Eu te peço pelas famílias da igreja, pelos nossos irmãos. Visita aqueles que estão enfermos. Visita aqueles, Senhor, que estão aflitos, estão preocupados. Que o Senhor supra a necessidade da tua igreja. Os empresários, os comerciantes, aqueles que são assalariados, que o Senhor também possa suprir a necessidade de cada um. Ó Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. E que o teu nome, e só o teu nome, Senhor, seja
glorificado e exaltado. Te oramos assim, te louvamos e te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus supra as suas necessidades, em nome de Jesus.